No suntuoso palácio de Zahran, o sheik bilionário Rashad Al-Khoury, acostumado a ter o mundo aos seus pés, nunca imaginaria que um simples erro ao cruzar com uma mulher humilde iria desestabilizar completamente sua rotina implacável. Aos seus olhos, aquela figura franzina que caminhava apressada pelas ruas poeirentas do mercado parecia nada mais do que uma mochileira comum, perdida e inocente demais para aquele mundo de excessos. O calor do deserto invadia as tapeçarias douradas e o aroma das especiarias raras flutuava pelo ar do palácio. Enquanto Rashad, envolto em sedas que reluziam sob a luz do sol, caminhava com passos firmes e controlados. Seu olhar, sempre afiado e dominante, travou na mulher que nem sonhava estar prestes a ser o centro da atenção do homem mais poderoso do Emirado. No contraste brutal entre o luxo opulento e a simplicidade crua da mendiga, Rashad sentiu algo inquietante pulsar dentro de si. Uma mistura de curiosidade e irresistível impulso paternalista. Não era comum ele administrar indulgência a desconhecidos, muito menos mulheres. Mas aquele rosto marcado, os olhos cansados que guardavam uma força invisível, despertaram nele uma vontade incomum: ajudar. Decidiu então aproximar-se, disfarçando seu olhar penetrante atrás de uma máscara de credulidade. Ofereceu comida, água, até um abrigo temporário, como quem deseja controlar a situação e, ao mesmo tempo, alimentar um segredo desejo de ver o mundo sob outra luz. Ela aceitou com um misto de desconfiança e esperança, seus lábios trêmulos escondendo um passado que Rashad não desconfiava. Para ele, ela ainda era apenas a mochileira perdida. Cada encontro nos corredores perfumados do palácio carregava uma tensão invisível. Rashad, com seu impermeável orgulho, tentava esconder o fascínio que crescia, enquanto ela, mesmo vulnerável, mantinha um olhar firme, como quem não se entrega fácil. Entre silêncios carregados e palavras curtas, nascia ali uma dança delicada de poder e resistência. Ele, o governante; ela, a desconhecida que não sabia seu próprio valor. Mas foi numa noite silenciosa, ao acaso de papéis esquecidos na mesinha de Rashad, que ele descobriu a verdade que mudaria tudo. Um documento, uma foto, um detalhe que revelou que aquela mulher não era apenas uma mochileira. Ela era uma mendiga com um segredo perigoso, capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. O choque de descobrir o real rosto dela incendiou seu coração e o obrigou a reavaliar todos os seus planos. E antes que essa inesperada ligação entre o sheik bilionário e a mulher que ele confundiu continue a se revelar, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Deixe seu like se o poder e o mistério deste sheik já te conquistaram. Conte nos comentários o que você acha que mudou na vida dele depois desse encontro. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a seguir. Obrigado por estar conosco. No silêncio pesado do seu gabinete, Rashad Al-Khoury fitava o documento com olhos que não sabiam se acreditavam no que viam. A fotografia em preto e branco, presa à página amarelada, mostrava a mulher que ele havia acolhido com uma mistura esquisita de pena e fascínio. Ali estava ela, não mais uma simples mochileira, mas alguém envolta em sombras muito maiores do que ele poderia imaginar. O palácio ao seu redor parecia perder parte do brilho habitual. As tapeçarias douradas não, mas escondiam o peso opressivo daquela revelação. Rashad sentiu o calor do deserto invadir cada fibra do seu ser. Só que agora não era mais o calor do sol, mas o fogo ardente da desconfiança. Com dedos precisos, ele afastou a fotografia da mesa e enfrentou seus pensamentos.
Como aquela mulher, de aparência tão simples e até fragilizada, poderia esconder tamanha verdade? Que segredos a faziam caminhar com tanta determinação pelas ruas poeirentas do mercado, mesmo quando o mundo ao redor parecia conspirar contra ela? Ele afastou a cadeira e caminhou até a janela, observando as palmeiras balançando suavemente. Lá fora, a vida seguia alheia aos dramas que corriam como chamas dentro do palácio. Mas Rashad não podia mais se permitir a ignorância. Seu orgulho, forte como as dunas, foi abalado pela inquietação causada por aquela mulher, diante da vastidão dourada. Ele permitiu que uma pergunta o assolasse. O que faria agora com essa revelação? Poderia se dar ao luxo de expulsá-la da sua vida, tratá-la como um erro passageiro? Ou teria que enfrentá-la, e pior, a si mesmo, para entender que aquela ligação inesperada havia mudado sua rotina para sempre? Não demorou para que uma batida suave interrompesse seus pensamentos. Era Layla, a fiel assistente, que adentrava o recinto com passos leves, sua presença discreta, mas fundamental. Sheikh Rashad, a mulher está aguardando no salão privado. Quer que eu a conduza até você? Sua voz era calma, mas carregada de uma compreensão quase telepática sobre o que se passava sob o véu da máscara do poder. Ele respirou fundo e assentiu. Mesmo que não soubesse exatamente o que esperava daqueles próximos minutos, algo dentro dele dizia que aquele encontro não seria mais o mesmo. No salão privado, a atmosfera era densa, quase palpável. A luz que entrava pelas janelas arqueadas desenhava formas irregulares sobre os tapetes persas, enquanto o aroma de incenso exótico misturava-se à fragrância tênue da dama que ali permanecia. Ela estava sentada com a postura firme, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Os olhos que ele antes julgara simples, agora eram janelas para um passado doloroso e uma força inabalável. Rashad entrou sem pressa, controlando cada músculo do corpo, mesmo quando seu coração martelava contra as costelas, traindo sua fachada impenetrável. Preciso que saiba, começou ele, sua voz profunda reverberando pelo espaço, que nada do que descobri vai mudar minha decisão de ouvir sua verdade. Ela ergueu lentamente o olhar, uma centelha de surpresa misturada com cautela iluminava seus olhos. Verdade? Você demonstra mais interesse do que muitos deveriam, Sheikh bilionário, respondeu, a ponta de ironia curiosa deslizando pelo tom. Aqueles instantes foram pontuados apenas pelo silêncio estendido, onde os dois mediam não só as palavras, mas as emoções que poderiam romper a barreira da formalidade. Você não é quem diz ser, continuou Rashad, encarando-a de frente, como se pudesse arrancar por meio daquele olhar a essência de sua alma. Isso para mim não é apenas um mistério, é um desafio. A mulher suspirou e por um breve instante a armadura de mistério cedeu, revelando uma fragilidade humana que combinava com o peso do segredo que carregava. Fui obrigada a esconder quem realmente sou, desabafou, a voz falhando por um instante, para proteger aqueles que amo, e talvez, para salvar a mim mesma. Rashad deu um passo lento em sua direção. Por detrás do luxo e da arrogância, havia um homem dividido entre o dever e uma paixão que começava a nascer do nada. E você pensa que pode me convencer disso? Que posso simplesmente aceitar esse disfarce e esquecer o que está em jogo? Sua voz traía a luta interna que ardia em seu peito. Ela segurou seu olhar com força, como se desafiasse não somente o sheik bilionário diante dela, mas também o destino que os unira naquela trama de segredos e poder. Não peço que aceite agora, disse baixinho,
mas que me dê a chance de provar que sou mais do que sua suspeita. O silêncio caiu novamente, pesado como as noites do deserto, que abraçavam o palácio ao redor. Rashad se afastou alguns passos, deixando o ar carregar toda a tensão entre eles. Era impossível negar a atratividade daquela mulher, que apesar de toda a vulnerabilidade que escondeu até aquele momento, tinha algo que prendia sua atenção mais do que qualquer riqueza ou poder. Ele sabia que aquele entrelaçamento de vidas não acabaria aqui, que seguiria desafiando suas certezas, seu orgulho e até seu coração. Decidiu, então, que não podia mais se esconder atrás de sua armadura. A curiosidade se misturava agora com algo que ele ousava chamar de fascínio. "Amanhã quero que venha até meus aposentos", ordenou, a firmeza na voz mascarando o quão inquieto estava. "Precisamos conversar, com toda a franqueza que este palácio ainda não viu." Ela sentiu um leve aceno carregado de esperança e medo, conscientes ambos de que aquele era apenas o início de uma tormenta emocional. Enquanto acompanhava a figura esguia desaparecer pelos corredores dourados, Rashad sentiu-se um estranho em seu próprio império. Um homem que, por mais poderosos que fossem seus recursos, ainda podia ser tocado por uma verdade escondida nas sombras. Naquela noite, o sono fugiu dele como as areias fugazes do deserto. Seu espírito agitava-se entre a opulência sufocante do palácio e a simplicidade crua daquela mulher. Ele não sabia ao certo o que estava por vir, apenas que nada mais seria igual, e no silêncio profundo do seu quarto, antes de fechar os olhos, Rashad ouviu o sussurro mais perigoso que seu destino podia carregar. O segredo dela não pertencia só ao passado dela. Era uma ameaça que, se revelada, poderia destruir não apenas a reputação do sheik bilionário, mas todo o equilíbrio do emirado que ele jurara proteger. E assim, nessa verdade oculta, estava enterrada a semente de uma guerra que nenhum luxo seria capaz de apagar. A noite no palácio de Zahan envolvia tudo em um manto úmido de mistério. As cortinas de brocado balançavam suavemente com a brisa quente do deserto, enquanto as velas dispersavam um brilho trêmulo que dançava nas paredes douradas. Rashad al-Khoury permaneceu parado junto à janela, o olhar fixo nas estrelas que pareciam longe demais para aliviar o peso que atolava seu peito. Os pensamentos giravam, insistentes, como redemoinhos de areia à tempestade. A imagem dela não saía da mente, aquele olhar que, apesar de tudo, não implorava por compaixão, mas carregava uma determinação teimosa, quase desafiadora. Rashad, o sheik bilionário, acostumado a dominar tudo e todos, agora sentia-se refém da dúvida. Ao abrir a porta de seus aposentos, encontrou Layla na soleira, aguardando como uma sombra silenciosa. Ela baixou o olhar, como se lesse nas entrelinhas da face endurecida do chefe toda a tormenta que zelava para esconder. A mulher chegaria a qualquer momento. Os minutos que se seguiram foram carregados de um silêncio cortante. O relógio bateu uma única vez, depois outra, e parecia que o tempo desacelerava, pesando cada batida do coração de Rashad. Quando a porta se abriu novamente, ela entrou. A postura não havia mudado. Ereta, com as mãos firmemente entrelaçadas, os olhos ardiam sob a luz indireta, revelando uma coragem que mal disfarçava o medo que insistia em espreitar. Rashad fechou a distância entre eles, cada passo ecoando sutilmente sobre o tapete carmesim. Por um instante, tudo no palácio se dissolveu. Só existiam eles, dois pendurados num ato silencioso de confronto e revelação. "Você sabe por que ele pedia aqui?",
disse ele, a voz mais rouca do que gostaria. Não quero mais jogos, mentiras ou meio-verdades. Ela respirou fundo, como se o ar estivesse pesado demais para o fôlego que precisava. Também não, respondeu, suas palavras saindo com uma sinceridade crua. Há mais em mim do que você imagina, Rashad Al-Khoury. Mais do que qualquer documento pode mostrar. O nome que ele pronunciou, dito sem nenhuma formalidade, fez com que seu coração se apertasse e, ao mesmo tempo, incitasse uma faísca de esperança. Sua vulnerabilidade, escondida por trás da aparente fragilidade, sentiu-se exposta, mas não rejeitada. Quero que saiba que o que fiz, tudo o que escondi. Sua voz baixou até quase um sussurro. Foi por medo. Medo de perder tudo que ainda tinha. Não apenas minha vida, mas a deles. Os olhos de Rashad estreitaram, não por raiva, mas pela sombra de um crescente entendimento. Ele não era mais o príncipe implacável que dominava o deserto apenas pelo poder, mas um homem que pela primeira vez encarava o peso impossível das escolhas alheias. E quem são eles? Perguntou, o tom duro suavizado por uma curiosidade genuína. Ela hesitou, com a boca entreaberta, lutando contra a sombra do passado que ameaçava sufocá-la. Finalmente murmurou: minha irmã, meu irmão, crianças inocentes em meio a uma guerra que não escolheram. O olhar de Rashad vacilou, se tornando quase paternal. Por um instante, ele quase estendeu a mão, como se fosse capaz de conter aquele mundo rebelde e despedaçado que ela trazia consigo. E este segredo, continuou ele, está escondido aqui, neste palácio, mais do que você imagina. Discretamente, ele apontou para o documento que repousava na mesa, ainda ali, carregando a prova de que havia sido enganado, mas também aquela fagulha crescente de confiança que ele não conseguia negar. Ela caminhou lentamente até a mesa, os dedos deslizando por cima do papel envelhecido. Você não sabe o quão fundo isso vai nos levar, murmurou, olhos fixos na caligrafia antiga. Eu pertencia a um mundo perigoso, um que queria nos destruir, por interesses que ultrapassam este emirado. A tensão tornou o ar quase palpável. Rashad sentiu sua mão tremer pela primeira vez em anos, não por fraqueza, mas pelo medo do que estava por vir. Se for verdade, se esse segredo ameaçar o meu império... A voz dele falhou, carregada de um conflito que trazia nos olhos a batalha entre o poder e o sentimento. O que espera que eu faça? Ela ergueu o rosto, mostrando uma coragem que surpreendia até a ele. Que confie em mim, que me escute antes de julgar, que permita que eu lute ao seu lado, Rashad. Por um instante, o silêncio foi absoluto. As partículas de poeira flutuavam sobre a luz. O mundo parecia suspenso na respiração tensa daqueles momentos. Então, ele deu um passo atrás, afastando-se para o canto do salão, enfiando as mãos nos bolsos do robe. Olhou para a mulher, que apesar de todos os fantasmas, permanecia ali, firme e desafiadora. Amanhã, quando o sol voltar a ascender sobre o deserto, faremos mais do que conversar, prometeu, com uma intensidade que fez o chão parecer mais firme sob seus pés. Investigaremos juntos o passado que insiste em nos assombrar. Ela assentiu, uma lágrima deslizando pelo rosto. Não de fraqueza, mas de alívio. A guerra só começava, mas ao menos, agora, não estava sozinha. Quando a porta se fechou atrás dela, Rashad sentou-se pesadamente, seu olhar vagando pela sala grande, sentindo pesar que a máscara do sheik implacável começava a desmoronar. Os corredores que antes haviam sido apenas trilhas feitas para o poder, agora se tornavam o palco de uma luta muito mais íntima. E no fundo da sua mente,
uma única, aterradora pergunta queimava com força crescente. E se o segredo dela não fosse apenas uma ameaça aos seus domínios, mas sim um veneno silencioso plantado por alguém que desejava ver seu império ruir por completo? A manhã no palácio de Zahan foi recebida num silêncio tenso, destinado a não ser quebrado com facilidade. Rashad al-Khori permaneceu imóvel junto à janela dos seus aposentos, os braços cruzados sobre o peito, enquanto os primeiros raios do sol douravam as amplas tapeçarias que contavam histórias de ancestrais e conquistas. Mas hoje, aquelas histórias não lhe traziam orgulho, só um vazio inquietante. Há pouco, a mulher que perturbava seus hábitos há semanas entrara no salão privado para confessar parte de seu segredo, um segredo pesado como as correntes do deserto e obscuro como as noites sem lua. Ele a observou sair com firmeza, o rosto ainda marcado por uma lágrima silenciosa, e sentiu que algo dentro de si havia sido despedaçado, mas não sabia ainda se para sempre. O palácio, com todo o seu ouro e mármore, parecia uma prisão onde o sheik bilionário estava enjaulado pelos próprios medos. Quando a porta se abriu novamente, Layla adentrou com a suavidade de quem traz consigo notícias tanto quanto consolo. Rashad virou-se, os olhos carregando um brilho que buscava força no olhar da fiel assistente. Sheik, os conselheiros já aguardam para a reunião do meio-dia. Disseram que há novos relatórios sobre a fronteira sul. Talvez seja a hora de você decidir os seus próximos passos, ela disse, o tom tão calmo quanto urgente. Ele assentiu, mas sem desviar o olhar do horizonte longo, onde a luz do sol prometia um dia ardente. Mais tarde, no salão do trono, Rashad sentou-se em seu lugar habitual, o trono que parecia tão pesado pelo que agora ele representava. As cortinas pesadas filtravam a luz, lançando sombras que brincavam sobre os rostos dos conselheiros, todos atentos, mas nenhum tão perturbado quanto o próprio governante. No silêncio que antecedeu a fala, Rashad sentiu a presença invisível da mulher que havia desafiado sua alma na noite passada. Seu rosto surgia, vezes tranquilo, vezes desafiador, como se insistisse em lhe sussurrar verdades difíceis demais para aceitar. Relatório entregue, Sheik, anunciou um dos conselheiros, um homem de cabelos grisalhos e expressão dura. Há movimentações suspeitas nas fronteiras. Nossas tropas estão em alerta máximo. Além disso, surgiram rumores sobre um grupo insurgente que pode ter ligações com facções externas e que dizem tem a ver com a família da mulher que o senhor acolheu. Um silêncio pesado invadiu a sala. Rashad respirou fundo, sentindo a pele se arrepiar sob a túnica refinada. Isso significa que o segredo dela é mais que um risco pessoal, murmurou ele, a voz cortante como uma lâmina de aço. É uma ameaça direta à segurança do Emirado. Os conselheiros montou olhares carregados de tensão, mas Rashad não podia mais se dar ao luxo de marcar cartas como antes. A guerra que se avizinhava não se travaria apenas nos campos, mas dentro daqueles corredores dourados, entre assentos de poder e traições veladas. Naquele instante, uma sombra cruzou pela porta do salão. Era Layla, com um bilhete dobrado entre as mãos. Um convite ou talvez um aviso envenenado. Rashad pegou a caligrafia feminina marcante imediatamente reconhecida. Ele não precisou abrir para saber quem havia enviado. Seus olhos arderam diante da ousadia da mulher que aparentemente não temia sequer os mais perigosos inimigos que ele enfrentava. No segredo daquele endereço,
o sheik sentiu uma pontada inesperada. A inquietação do homem que cedeu à vulnerabilidade. A chama difícil de apagar que ela havia acendido. De volta aos aposentos, a sombra da mulher ainda se alongava. Rashad estava dividido entre o dever de governar e a emoção proibida que ameaçava devorar cada fibra de seu ser. Ele se lembrou do momento em que a viu pela primeira vez, caminhando apressada, quase invisível para o mundo que ela desafiava. Do que ainda não sabia, porém, era de quantos olhos atentos os dois estavam sendo vigiados. Já tarde da noite, quando o palácio mergulhou na escuridão silenciosa e o céu estrelado encontrava sua imensidão, Rashad se preparava para um descanso que não viria. Sua mente revolvia cenários e possibilidades, como um mar revolto que se recusa a se acalmar. De repente, um som discreto se fez ouvir do lado de fora do seu quarto. Passos furtivos, um sussurro abafado. Rashad franziu a testa, suas mãos se cerrando ao lado do corpo. A segurança do sheik era quase lendária. Nada escapava sem sua permissão. Com um movimento fluido, ele abriu a porta, cuidadosamente esgueirando-se para o corredor iluminado pelas tochas. O silêncio parecia pesado demais, como se o próprio ar conspirasse contra seus passos. Lá, encostada na parede, a figura familiar o aguardava, olhos brilhando na penumbra. Um misto de medo e desafio. Temo que o passado não esteja disposto a esperar mais, Rashad, disse ela, a voz ainda firme, mas carregada de uma urgência que quebrava as barreiras do silêncio. Antes que ele tivesse tempo para responder, um leve estalo ecoou à distância, seguido por sombras se projetando das portas que se abriam lentamente. No instante em que percebeu que não estavam sozinhos, Rashad segurou o pulso da mulher. Um gesto brusco, porém protetor. Uma presença ameaçadora começou a surgir no corredor. Passos decididos, vozes sussurradas e no olhar de Rashad o frio de quem sabe que a batalha mais cruel está prestes a começar. A mulher olhou para ele, uma pergunta silenciosa nos olhos. Confiar ou fugir? Rashad fez sua escolha naquele instante, com a mesma certeza que o tornara senhor do deserto. Fique comigo. De hoje em diante, lutaremos lado a lado, custe o que custar. E assim, sob a luz oscilante das tochas, os dois se prepararam para enfrentar os fantasmas que não apenas ameaçavam unir seus destinos, mas também romper as fundações do Emirado, que Rashad jurara proteger. Mas no fundo do corredor, uma figura oculta sorriu com desprezo. O segredo dela não era o único que poderia ser usado contra eles. A verdadeira conspiração estava apenas começando. Amanhã no palácio carregava um silêncio pesado, como se cada pedra, cada tapeçaria dourada guardasse a respiração contida de uma tempestade prestes a explodir. Rashad al-Khoury permaneceu imóvel diante da ampla janela de seus aposentos, observando o deserto que se estendia até onde a vista podia alcançar. O calor já invadia os corredores, trazendo consigo uma sensação opressiva que ecoava de sua alma inquieta. Os últimos dias haviam virado seu mundo ao avesso. A mulher que ele, num gesto raro de compaixão, misturada à curiosidade, acolhera, não era somente uma desconhecida qualquer. Descobrir o segredo que ela carregava fora como abrir uma ferida que Rashad ainda não sabia se poderia lidar. No silêncio que preenchia o palácio, um sussurro parecia rondar sua mente. E, se não fosse apenas ela? Senhor do deserto não é o oásis que está ameaçado, é seu próprio império. Foi Layla quem o tirou dessa teia de pensamentos. Apareceu à porta com a tranquilidade de quem conhece a fúria por trás do orgulho do sheik
e com um bilhete entre os dedos. A caligrafia era inconfundível, um convite velado, uma provocação que apenas uma mulher com mais audácia do que ele esperava poderia lhe enviar. Rashad fechou os olhos por um instante e, ao abri-los, a decisão já estava tomada. Era hora de confrontar aquele passado sombrio, mesmo que isso o arrastasse para um abismo que ele preferia ignorar. No salão do trono, o ar mudou. Os conselheiros, figuras imponentes em seus trajes, sentiram a tensão escorrer da presença do sheik. Ele sentou-se sobre o trono, o símbolo do poder que naquela tarde parecia pesar uma tonelada. Relatório completo, sheik, anunciou o mais velho do grupo, a voz carregada de preocupação. Movimentações suspeitas nas fronteiras sul, além de notícias inquietantes sobre uma facção insurgente. Relacionam isso diretamente com a família da mulher que o senhor acolheu. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Rashad fechou os punhos sob o tecido de seda da túnica, sentindo o peso das notícias como punhais. Isso confirma minhas piores suspeitas, disse com a voz baixa, mas firme. O segredo dela não é apenas uma sombra pessoal, é uma ameaça que pode desestabilizar tudo pelo que lutamos, pelo que eu lutei para construir. Os olhares dos conselheiros não disfarçavam o medo e a dúvida, mas Rashad não estava disposto a recuar. Algo nele reagia com uma força inesperada, mexendo com uma chama antiga que já começava a se apagar. Mais tarde, na segurança trancada de seus aposentos, Rashad segurou o bilhete. Cada palavra parecia gravada com intenções perigosas. Ele sabia que a mulher despertava nele emoções que desafiavam seu autocontrole. Mas, sob o luxo abafado do palácio, havia também a certeza de que ela trazia consigo um mundo de segredos que poderiam destruí-los. Naquela noite quente, o ar pesado carregava o aroma do incenso misturado à tensão quase palpável. Rashad esperava, o corpo rígido, ouvido atento ao menor ruído. Lá fora, no corredor, passos suaves quebraram o silêncio. Era ela. Seus olhos se encontraram. Na penumbra, a mulher não parecia mais uma intrusa ou ameaça. Era uma chama que queimava com medo e esperança entrelaçados, um convite silencioso para uma batalha que eles tinham que travar juntos. O sheik avançou, seu toque firme segurou o pulso dela num gesto protetor e desesperado ao mesmo tempo. "Está pronta para o que está por vir?" ele perguntou, a voz grave cortando a penumbra. Ela ergueu o olhar, desafiadora e frágil ao mesmo tempo. "Pronta para lutar ao seu lado. Mas precisamos ser inteligentes. Há olhos que nos observam. Uma armadilha esperando para nos engolir." Antes que pudessem se mover, um estalo ecoou pelo corredor, seguido do som firme de passos se aproximando. Rashad sentiu o frio da traição se instalar no peito. Agarrando a mão dela com força, sussurrou com a autoridade de um homem que se recusa a ser derrotado. "Fique comigo. Não importa o que aconteça. Não vou permitir que o veneno do passado destrua o que começamos a construir." Eles se moveram rápido, sombras entre sombras, enquanto vozes ocultas se aproximavam. Segredos ameaçadores se desenrolavam e alianças perigosas se formavam nas passagens silenciosas do palácio. Mas no instante em que desapareceram atrás de uma porta selada, um sorriso cruel rasgou a face de uma figura escondida na escuridão. "Eles não têm ideia do que está por vir", sussurrou o intruso, enquanto seus olhos brilhavam com a promessa de um caos que mesmo o sheik bilionário jamais poderia controlar. A madrugada no palácio de Zahran pesava como um manto opressivo, envolvendo cada aposento em sombras e silêncios carregados. Rashad al-Khuri permanecia imóvel,
junto à janela dos seus aposentos, os olhos perdidos no horizonte do deserto, onde as estrelas cintilavam frias e distantes. Aquelas luzes, tão pequenas e tão longe, pareciam mais próximas do que qualquer certeza que ele carregava agora. Seu coração, inquieto e estranho, pulsava em um ritmo arrastado, como se as batidas ameaçassem quebrar as muralhas de sua invulnerabilidade. O documento, a fotografia, o rosto dela. Tudo se misturava em sua mente como um tormento impossível de ignorar. Ela não era apenas a intrusa que ousara cruzar seus caminhos, mas uma peça fundamental num jogo que ele ainda não compreendia por completo. Cada detalhe do segredo que ela escondia reverberava no silêncio do palácio, fazendo as paredes douradas parecerem prisões decoradas. Um toque suave no ombro quebrou o transe de Rashad. Layla, a fiel assistente, trazia consigo uma aura de calma. Aquela calmaria que antecede a tempestade. Seus olhos sagazes captaram a angústia contida do sheik. Senhora Layla, Rashad falou sem se virar, a voz rouca, quase quebrada. Quero que prepare tudo para a nossa saída ao amanhecer. Precisamos investigar. Não posso mais ignorar o que está em jogo. Sem esperar resposta, ele se afastou da janela, sentindo sob os pés o tapete espesso que antes servia para amparar seus passos de soberano, mas que agora parecia um lembrete do peso dos mistérios que carregava. No salão principal, o crepúsculo já começava a atingir o céu, enquanto Rashad e a mulher que perturbava seus pensamentos se encontravam para a conversa prometida. Ela entrou com passos firmes, combinando sua aparente fragilidade com uma força que desafiava o deserto. O ar entre eles era espesso, carregado de tensões não ditas, de promessas e ameaças veladas. Você sabe o que está em risco, Rashad, disse ela, a voz firme, mas com um traço sutil de vulnerabilidade. Este segredo não é apenas o meu passado. É o campo minado que pode destruir tudo o que construiu. Ele a observou em silêncio por um instante longo demais para ser confortável. Seus olhos, antes impenetráveis, agora revelavam uma sombra de dúvida e uma faísca de inquietação que ele lutava para conter. Não subestimo o perigo, respondeu baixinho, mas o que me perturba é saber que você escondeu isso de mim. De mim que lhe oferecia abrigo e proteção. Ela respirou fundo, os dedos entrelaçados, apertando e soltando um ritmo nervoso. Eu precisava ter certeza que você fosse mais que um homem de poder, que fosse alguém capaz de ver além do que me mostro. Porque, Rashad, há forças que perseguem não só a mim, mas também aqueles que ousarem se aproximar demais. O silêncio caiu novamente, pesado, e Rashad teve vontade de estender a mão, de apagar aquela distância que crescia. Mas algo nas paredes douradas parecia cobrar uma lealdade implacável ao império que governava. Aquele império que poderia ruir por causa dela, ou ao lado dela. Antes que pudesse responder, um som abafado chegou da porta entreaberta. Passos rápidos, vozes baixas. Rashad se moveu instintivamente, seu olhar endurecendo na direção da entrada. A figura sombria que surgia no limiar do salão não trazia boas intenções. Um emissário do passado dela, aquele mesmo que Rashad temia, mas ainda não conhecia. Vejo que encontraram abrigo no palácio. A voz cortante e fria ecoou no ambiente, quebrando a frágil trégua que se instalara. Ela deu um passo à frente, seus olhos faiscando coragem, embora o corpo tremesse por dentro. Rashad sentiu o impulso urgente de proteger aquela mulher, que mesmo envolta em mistérios e segredos, conquistava uma parte dele que ele recusava aceitar. O emissário sorriu com arrogância,
como quem entrega uma sentença silenciosa. O tempo das revelações está apenas começando, Sheik bilionário. A escolha que fez, ao apontar para ela, pode ser o mesmo passo que afunda seu reino na ruína. Rashad deu um passo à frente, o ar ao seu redor, carregado de autoridade incomum e sombria. Se é uma ameaça que busca, vai encontrar em mim um adversário à altura. Aqui no coração do palácio, ninguém será um peão sem minha permissão. A mulher o observava, uma mistura complexa de gratidão e medo brilhando em seu olhar. Num gesto rápido, Rashad virou-se, puxando-a discretamente para um corredor lateral, longe dos olhares que vigiam e das vozes venenosas. Diga tudo o que você sabe. Cada passo desse jogo perigoso. Não chegaremos a lugar algum se lutarmos às cegas. Ela assentiu, sua voz baixa carregada de determinação e dor. Há olhos ocultos em cada canto desse palácio. Um inimigo dentro das nossas próprias paredes. Alguém que deseja nossa queda e usará seu segredo para isso. O olhar do sheik endureceu, mas não havia apenas raiva ali. Havia uma urgência feroz. A certeza calma e afiada de que enfrentaria esta tempestade de peito aberto. Se é assim, murmurou, então que venham as sombras, porque juntas, eu e você, somos a luz que irá consumi-las. No silêncio que se seguiu, os passos distantes ecoaram como uma contagem regressiva, e na penumbra do corredor, sob a luz oscilante das tochas, aquele duo improvável se preparava para desafiar não apenas os segredos enterrados e as traições ocultas, mas para lutar contra a ameaça mais poderosa que já haviam enfrentado, a desconfiança que crescia entre eles. No instante em que Rashad voltou o olhar para ela, seus olhos ardendo em uma chama que nenhuma noite poderia apagar, a promessa que vibrou foi clara e inquietante. A verdade que você esconde pode ser nossa salvação, ou a sentença derradeira do Emirado. E naquele momento, o som seco de uma adaga deslizando para fora da bainha cortou o ar. Um aviso mortal. A guerra silenciosa tinha começado, e o próximo capítulo de suas vidas seria escrito com sangue e fogo. O silêncio entre as paredes do corredor parecia impossível de romper. Rashad e ela estavam ali, à mercê dos próprios corações acelerados, envolvidos em um jogo. De sombras os segredos. A mão firme dele ainda segurava seu pulso, como se naquele toque residisse a promessa de proteção e também o peso daquela aliança tênue. O luxo opressor do palácio contrastava com a fragilidade intensa que os unia naquele instante. Ela respirou fundo, o rosto iluminado pelos tremeluzentes reflexos das tochas. Era a coragem refletida na vulnerabilidade que se tornava a força candente que o sheik bilionário inexplicavelmente admirava. Havia um misto de medo e determinação que ele nunca imaginara encontrar naquela mulher simples, cuja presença começava a abalar não só suas crenças, mas toda a estrutura do seu império. Não há mais como voltar atrás, sussurrou ela, a voz quebrada por um fio tênue de emoção. O passado nos persegue e logo, a sombra que lembraremos não será mais apenas minha. Rashad conteve o ímpeto de a tranquilizar com palavras vazias. Em vez disso, seu olhar se tornou um farol de decisão capaz de incendiar desertos. Ele sabia que as próximas horas selariam um destino irrevogável, um ponto de virada para ambos. A partir de agora, caminharemos juntos, disse, a firmeza na voz transbordando uma autoridade que se confundia com a tentação da confiança. Seja qual for o preço, não permitirei que esse segredo destrua o que começamos a construir. Outro som os fez crispar instantaneamente.
passos que ressoavam, agudos, vindo de um ponto incerto do labirinto dourado. O coração do sheik disparou, um alerta silencioso que incendiou o ambiente. Somos observados, comentou ele, cada palavra carregada com a gravidade da ameaça iminente. Ela ergueu o olhar, agora mais certa do que nunca da tempestade que se aproximava. Suas mãos tremiam levemente, mas a voz manteve seu tom desafiador. A conspiração está mais próxima do que imaginei. Não apenas a minha família, mas aqueles que desejam seu trono estão reunindo forças. Rashad desviou o olhar para os tapetes que cobriam o chão imponente, os metros de tecido herdados de gerações, símbolo de poder e de uma linhagem que agora parecia ameaçada de ruína. Ele sentiu o peso do trono o chamar, não como um refúgio, mas como uma armadilha. E quem é o inimigo agora? Pediu ele, a mente afiada buscando decifrar rostos e intenções ocultas nas sombras do palácio. A mulher hesitou, a respiração quase inaudível, enquanto seus olhos perdiam a luz diante da dificuldade de revelar aquela verdade. Um traidor entre os nossos, confessou. Alguém tão próximo que pode decidir o destino do Emirado com um simples fio de sua vontade. Rashad fechou os olhos por um breve instante, o silêncio entre eles pesando como uma sentença. Ao abrir o olhar, toda a emoção parecia domada por um aço frio. Então não há mais espaço para dúvidas, declarou. Precisamos descobrir quem quer minar meu império e por quê. Um sussurro suave ecoou pelo corredor, e ele reagiu rápido, pressionando a mulher contra a parede, os olhos vasculhando a penumbra em busca da fonte daquele som. A batida de seus corações era abafada pela tensão crescente. A sensação era de que cada passo dado poderia desencadear o início de uma guerra sem trégua. Rashad, seu nome saiu quase como uma oração silenciosa. Não posso esconder mais nada. Eles terão uma peça fundamental para usar contra você. Algo que vai muito além dos nossos medos. Ele apertou os olhos, cada palavra dela cravando-se como um punhal quente em seu orgulho. Diga-me, ordenou com voz firme, o que é essa peça? Ela respirou fundo, o ar pesado entre eles, e sussurrou por fim. Minha liberdade. As duas palavras caíram como areia, escorrendo entre os dedos. Um nó apertou a garganta do sheik. Entender a dimensão do que aquela confissão significava não era tarefa fácil. Sua liberdade? Repetiu, quase incredulamente. Como eles poderiam usar isso contra mim? Porque você não verá apenas uma mulher solta no mundo, respondeu ela, cada sílaba carregada de um medo profundo. Você verá uma ameaça, um caos que seus inimigos vão explorar para me derrubar e, assim, desestabilizar seu poder. Rashad voltou a aquecer seu olhar com uma chama intensa, sua voz saindo decidida e vulnerável. Eles subestimam o quão arraigado sou nesse trono. E eu certamente subestimaria se permitisse que o medo nos vencesse. Eles ficaram ali, entrelaçados por mais do que apenas toque físico. Estavam conectados pelo risco, pela necessidade desesperada de confiar, mesmo sabendo que aquela confiança podia se tornar sua última armadilha. Um barulho mais forte os fez saltar e Rashad puxou-a para trás de um conjunto ornamental de vasos de ouro, escondendo-os da vista. Pelas frestas, observavam duas figuras surgindo no corredor. Homens vestidos com mantos escuros, rostos parcialmente cobertos, olhos alertas que vasculhavam cada sombra. Eles invadiram nosso santuário, murmurou ele, o corpo tensionado, preparado para um confronto inevitável. A mulher apertou a mão dele. Um gesto silencioso,
quase desesperado. Temos que ser rápidos, disse com a voz embargada pela urgência, antes que percebam que sabemos de sua aproximação. Rashad assentiu e afastou-se, seus passos ecoando pelo corredor, enquanto buscava um caminho de fuga para ambos. O aroma do incenso misturava-se agora à adrenalina pura que dominava a cena. O palácio que antes parecia um lar começou a se transformar em um labirinto traiçoeiro, onde cada porta poderia esconder aliados ou inimigos. A batalha pelo amor e pela sobrevivência se aproximava implacável, e Rashad sentia o orgulho e a paixão de migrar para um instinto feroz. E quando finalmente chegaram a uma sala secreta, atrás de uma tapeçaria pesada, o sheik podia ouvir seu próprio coração berrando no silêncio. Ela o olhou, nos olhos o reflexo da luta que estavam prestes a travar, e então abriu a boca para dizer algo. Mas no momento em que as sombras invadiram o recinto, sombreadas por velas oscilantes, uma última voz sussurrou, carregada de ameaça. Nem todos que dizem ser seus aliados realmente o são, sheik bilionário. No instante seguinte, a última porta foi trancada com um estrondo, e no mergulho total da escuridão, Rashad soube que aquela batalha não teria espaço para erros. A guerra pelo coração do poder e pelo segredo escondido na mulher que desafiara tudo já havia começado, e a próxima reviravolta poderia ser fatal. Os passos apressados pelos corredores do palácio soavam como um tambor invisível, ecoando contra as paredes cobertas de ouro e seda. Rashad al-Khoury avançava com o olhar firme, a respiração controlada, embora a tensão pulsasse em cada fibra do seu corpo. O perfume do incenso, misturado ao aroma adocicado de flores frescas que decoravam o salão, não conseguia abafar o peso sufocante daquela noite, que parecia prestes a sepultá-lo em dúvidas. Ela seguia ao seu lado, o rosto iluminado pelas luzes tênues dos candelabros, os olhos escuros refletindo um misto inquietante de determinação e medo. Cada gesto seu carregava uma história que Rashad ainda tentava decifrar, como se cada silêncio entre eles fosse uma peça de um quebra-cabeça que ameaçava desmontar seu império. Chegaram à sala secreta, oculta atrás de tapeçarias bordadas, onde finalmente a porta se fechou com um estalo seco. O ambiente pequeno, adornado apenas por um tapete de tecelagem intricada e a luz fraca de um abajur de bronze, contrapunha-se ao espaço vasto e opulento do palácio, tornando o momento ainda mais íntimo e intenso. Ela voltou-se para ele, quase hesitando. Rashad sentiu que por trás daquela fachada de coragem, a mulher enfrentava uma batalha silenciosa contra seus próprios fantasmas. Ele, o sheik bilionário, sempre impenetrável, agora se via diante de uma figura que quebrava suas certezas, transformando o calor ardente do deserto em gelo na garganta. "Não posso mais esconder", falou ela, a voz trêmula, carregada de verdade. "O inimigo que nos persegue não está apenas do lado de fora dessas paredes. Está dentro, nos corredores dourados que você chama de lar." O tema não era novo, mas ali parecia muito mais real, quase palpável, como se a ameaça se materializasse no ar espesso daquele pequeno cômodo. Rashad cruzou os braços. O que antes era apenas um gesto de espera se transformou numa convicção inflexível. "Diga", disse. Ele, a voz firme, mas com uma nota de ansiedade que escapava da sua máscara de sheik imbatível. Ela respirou fundo, os olhos buscando forças. As palavras saíram rápidas como a areia soprada pelo vento do deserto. "Há uma rede", revelou. "Uma conspiração cuidadosamente tecida.
Pessoas que escolheram minar seu reinado porque sabem do que sou capaz de carregar e do quanto podem usar isso contra você. O olhar do sheik escureceu. Por mais que governasse com mão de ferro, Damen agora se sentia tocado por uma vulnerabilidade estranha, que desafiava seu orgulho e punha em xeque toda a estrutura que erguera com sangue e suor. "E você confia em mim para vencermos isso juntos?" perguntou, a sua voz tão baixa quanto intensa, como se cada sílaba fosse uma promessa ou uma sentença. Ela deixou escapar um sorriso discreto, um brilho de esperança atravessado por dores passadas. "Não, eu espero que você confie", corrigiu, aproximando-se mais, sentindo o calor do sheik se misturar ao frio que trazia dentro de si. Por um momento, o silêncio os envolveu como uma cortina carregada de futuras batalhas. Rashad viu no rosto dela a mesma determinação que borbulhava dentro do seu peito. Era mais do que poder. Era um chamado profundo para aceitar que, para proteger sua pátria, precisaria abrir mão de sua solidão. O som súbito de passos precipitados lá fora cortou a tensão, sacudindo o ar como rajadas impetuosas do vento estelar do deserto. Rashad levou a mão às armas escondidas sob a vestimenta, os dedos cerrando-se com a precisão de quem domina a arte do controle e da guerra. "Eles estão chegando. Não sei quantos, nem exatamente onde, mas não subestimarei quem ousa desafiar meu império." Ela deu um passo atrás, sua mão pousando no peito dele. Um contato breve, mas carregado de significado. Era um gesto que misturava conforto e desafio, confiança e aviso. "Não apenas por você", murmurou, "por nós." Rashad sentiu seu coração palpitar de forma desordenada. Em tantas guerras antes, jamais um oponente havia atingido suas fortalezas internas tão profundamente. O corredor voltou a ressoar com eco de vozes alheias, motivos sórdidos que conspiravam para consumi-los. O palácio parecia se transformar num gigantesco labirinto de sombras humanas, onde cada aliada ou inimigo poderia ser camuflado por um rosto traidor. Instintivamente, Rashad levou-a para um canto mais escuro da sala, onde as cortinas pesadas filtravam a luz com suavidade. Num movimento rápido, deslizou uma cortina espessa e os escondeu dos olhares inoportunos. Ali, respiraram juntos, compartilhando aquele instante fugaz antes do caos. "Confesso que não sei ao certo em quem confiar", disse ele, com a voz quebrada por uma sinceridade nunca antes revelada. "Mas sei que não posso te perder. Você me desarma, mesmo quando age como a mais feroz das guerreiras." Ela sorriu, o rosto iluminado por um brilho que se rebelava contra o destino cruel. "E eu aprendi que minhas maiores forças nascem da vulnerabilidade que antes eu escondia. Ao seu lado, sheik bilionário, não há mais pretensão." A intensidade daquela troca deixou as paredes a seu redor quase que pulsando, como se o próprio palácio reconhecesse que ali algo mudara para sempre. Um pacto invisível entre paixão e poder. Entre segredos e esperança. Um ruído súbito os fez virar o rosto ao mesmo tempo. Da porta entreaberta surgiam sombras alvas e armadas, rostos que Rashad não conseguia identificar de imediato, mas cujos olhos não carregavam misericórdia. Segurando a mão dela com força, ele conduziu-a para trás, mantendo-o firme, mesmo quando a tensão apertava seus pulmões. "Prepare-se", disse sussurrando no ouvido dela. "O cerco só está começando." Nos olhos dela, Rashad viu uma centelha que o desafiava e o confortava, um farol no meio da tempestade que os esperava. E o que chegou até eles naquela noite não foi um inimigo comum,
mas a confirmação de que dentro dos muros dourados do palácio a traição podia vestir as sedas mais reluzentes. Em meio ao silêncio que se instaurou antes do enfrentamento, uma voz rouca, quase malsã, sussurrou ao ouvido do sheik: "Cuidado, Rashad. Nem todos os que sorriem com você desejam sua vitória." E quando a sombra daquele aviso se espalhou sobre eles, Rashad compreendeu que a guerra real, a que ameaçava não apenas seu império, mas seu coração, ainda estava distante do final. O próximo golpe, ele sabia, poderia vir de onde menos esperava. A primeira luz do amanhecer tingia o céu do deserto de Zahan, com tons dourados e rosas suaves. O palácio, que por tantas noites fora palco de conspirações e sombras indesejadas, parecia agora respirar em um ritmo renovado. Rashad al-Khuri permaneceu ao lado da janela, contemplando o horizonte onde o sol despontava imponente, simbolizando não apenas o início de um novo dia, mas o renascimento de sua própria vida. Aquela noite, há poucas horas, ainda ressoava em sua alma como um trovão que quebrara antigas muralhas de orgulho e solidão. Ao lado dele, ela, a mulher que outrora fora apenas um mistério, e agora se revelava a mais preciosa verdade, caminhava com passos firmes, irradiando uma serenidade conquistada a peso de lágrimas e coragem. No silêncio cúmplice daquele amanhecer, Rashad finalmente permitiu que suas defesas caíssem por completo. Suas mãos encontraram as dela com uma suavidade inédita. E o olhar, antes carregado de desconfiança e dúvidas, tornou-se fonte de ternura e gratidão. Você foi a tempestade que desalinhou minhas certezas e, ao mesmo tempo, a calmaria que nunca pensei poder desejar, murmurou ele, a voz trêmula cedendo à emoção que o dominava. Ela sorriu, os olhos brilhando com a luz que só a esperança verdadeira é capaz de acender. "Ei, você, Rashad, foi o porto onde escolhi ancorar minha alma. Não somos mais prisioneiros do passado, mas guardiões de um futuro que construiremos juntos." As palavras pairaram no ar, como pétalas delicadas levando consigo a promessa de um amor que não temia as tempestades, mas que sabia dançar com elas. Ao descerem pelos corredores do palácio, suas presenças entrelaçadas despertaram olhares curiosos e respeitosos. Layla, atenta e serena, percebia que o reino de seu sheik havia mudado, não apenas nas estratégias de poder, mas nas profundas terras do coração. No salão do trono, que antes pulsava com tensões e ameaças veladas, a atmosfera era diferente. Rashad sentou-se com uma firmeza nova, não uma rigidez de comando, mas de alguém que compreende o valor da humildade e da escuta. Os conselheiros, atentos, não puderam deixar de notar a transformação do homem, que antes governava com mão cerrada e olhar impenetrável. Rashad lhes revelou com voz calma e decidida os planos para enfrentar a ameaça que surgira do passado de sua companheira. "A verdadeira força de um império está na união", afirmou, enquanto olhava firmemente para cada rosto presente. "A partir de agora, não lutaremos só pelo poder, mas pela justiça, pela verdade e pelo amor que nasceu entre nós." A notícia foi recebida com murmúrios de aprovação, e mesmo os mais céticos sentiram a sinceridade pulsando naquele momento. Mais tarde, nas dependências reservadas, eles se sentaram lado a lado, desvendando os últimos fragmentos do segredo que ameaçava o emirado. As palavras que antes carregavam medo transformaram-se em instrumentos de planejamento e esperança. Ela contou, enfim, sobre as forças que conspiravam contra eles, as sombras internas e externas,
e a rede de traições que se estendia silenciosa, pronta para desabar. Rashad escutava atentamente, cada detalhe forjando um novo pacto inquebrável. Não permitirei que seu passado condene nosso futuro, garantiu, apertando sua mão com força. Agora somos um só, e juntos enfrentaremos tudo. A convicção na voz do sheik bilionário trazia consigo o peso da responsabilidade, mas também a leveza de quem encontrou um propósito além do poder. Nas horas seguintes, aliados inesperados se revelaram, lealdades foram reafirmadas e o palácio ganhou uma aura pulsante, como se cada pedra rememorasse batalhas vencidas e a promessa de paz. À medida que os dias passavam, a ameaça foi desmantelada com estratégia e coragem. Os conspiradores que sonharam dividir o Emirado foram expostos e caíram, um a um, diante da união inabalável de Rashad e sua amada. Com a segurança restaurada, o palácio tornou-se também o lar do amor que crescia intenso e verdadeiro. Ao entardecer, sob o céu pintado em tons de fogo e ouro, Rashad conduziu a mulher que conquistara seu coração até o jardim secreto, onde flores desabrochavam em cores vibrantes, desafiando o rigor do deserto. Ali, rodeados pelo perfume das rosas e o sussurrar das fontes, ele ajoelhou-se diante dela, os olhos refletindo o brilho das estrelas ainda tímidas no céu. Quero passar o resto da minha vida provando que você é minha maior conquista. Aceita ser minha esposa? Sua voz embargada pelo sentimento que transbordava. Ela, com lágrimas que escorriam pelo rosto e um sorriso que iluminava a noite, beijou sua mão e respondeu: aceito, Rashad, com todo o amor que tenho guardado para você. O abraço que se seguiu foi a síntese de toda a jornada. Dor, luta, perdão e a beleza de um amor que se tornou imbatível. Nos dias que se seguiram, o Emirado celebrou não só a paz restaurada, mas a união que simbolizava a esperança renascida. Sob as cúpulas douradas, o sheik bilionário e sua esposa tornaram-se lendas vivas, prova viva de que, mesmo nas areias mais áridas, o amor verdadeiro pode florescer com força e eternidade. E enquanto o sol desaparecia atrás das dunas, deixando um rastro de luz esplendorosa, Rashad sentiu em seu peito o aconchego invencível da felicidade, que só se alcança quando se escolhe lutar, de mãos dadas, com quem realmente importa. O império permanecia firme, mas foi o amor que ergueu sua maior fortaleza, inquebrável, soberano, eterno.